Live streaming is on. Então tá. O que o Éder comentou? O Éder falou em a gente fazer uma retrospectiva das passagens que a gente estudou esse ano, né? Eu acredito que é bastante válido, porque essas passagens, quem realmente analisou e quem teve ouvidos de ouvir, né, conseguiu em algum momento inserir essas questões dentro da sua própria vida, dentro das dificuldades da pandemia e dentro da nossa vivência. Então, eu vou começar aqui mostrando o que eu preparei, que é um jogo, tá? Eu peguei a ideia das minhas aulas de inglês, porque esse ano inteiro a gente teve inglês online, né? Então, todo mundo teve que se reinventar. E aí, o Éder tinha comentado em a gente falar em algumas coisas, usar algumas palavrinhas e algumas coisas. Qual é a ideia que eu tive com relação a isso? Atrás de cada númerozinho desses tem uma palavra. Então, eu pensei em chamar cada um de vocês, na ordem que eu tenho aqui na minha tela. Esse chamado vai escolher um número e eu vou desvendar aqui qual é o número, tá? Atrás desse número vai aparecer uma palavra e eu tenho... Vamos passar para o meu outro arquivo. Hoje vai ser complicado o negócio. Eu tenho este arquivo com a palavrinha e o versículo que ela está inserida e o significado que a gente estudou no versículo. Qual foi a dinâmica a princípio que eu pensei? A pessoa vai escolher, por exemplo, eu chamo o Marco escolhe o número 5 e a palavra é amor, tá? Não precisa falar de mim, querido, tá aí, tá? Pode usar do evangélico. Então, daí ele vai dizer para ele o que ele lembra disso ou o que essa palavra significa para ele. Não precisa ser necessariamente com relação ao estudo. Aí eu vou nesse meu arquivo que está aparecendo na tela, eu vou no número 3 para ver as anotações que a gente fez nesse estudo, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela inteira para eu poder ir trocando de um programa para outro, porque eu estou entre o PowerPoint e esse Jamboard, tá? Tudo ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguém se opõe? Alguém não quer participar? Fique bem à vontade, fale agora ou cale-se para sempre. Bom, ninguém falou nada, então já corte os microfones, não deixa mais falar. Lembrando que tem um brinde também, viu, pessoal? Tem um carro no final que vai ser sorteado com o número, viu? O brinde é um passo a mais em direção à salvação, né? Então, tá, deixa eu me organizar aqui de novo nas minhas telas e a gente pode iniciar. Vou então com a tela inteira. E vou chamar a primeira pessoa da minha telinha, que foi o primeiro a entrar hoje, que é o senhor Otávio. Otávio, por favor, escolhe um número. Otávio, tá ouvindo a gente? Desculpe, Cris, não tinha aberto o microfone. Número 18. Número 18. Não é bingo, tá, gente? É quase isso. O número 18 é Gina. Tu te lembra dessa palavrinha quando a gente estudou, Otávio? Não, Cris, não lembro. Tá, então eu vou ler o versículo que a gente estudou, tá? Que era o Mateus 10, 28, que, se não me engano, foi o Zé que apresentou. Que ele diz o seguinte: não temais os que matam o corpo, porém não podem matar a alma. Temei mais o que pode destruir no Gina, tanto a alma quanto o corpo. Essa palavra, assim, fora do contexto da perícope, é difícil da gente entender.
Tu quer te arriscar a falar alguma coisa, Otávio? Ou tu quer que eu apresente o que a gente estudou? Por favor, Cris, faz isso aí, a segunda opção. Tá bem. Então, Otávio, a gente estudou que o Gina é como se fosse o nosso inferno interior. O Zé trouxe isso muito bem pra gente. Então, o Gina é um local de suplício, de sofrimento intenso, de tormento e de tortura. Na verdade, era uma região que ficava às aforas da cidade, em que era uma espécie de um lixão, assim, e ali tinha de tudo que era tipo de rejeito, inclusive cadáveres de animais. E, por vezes, acontecia de terem combustão espontânea pelos gases que se formavam ali. Então, a gente entendeu, nesse versículo, estudou essa palavra, como realmente um lugar infernal, mas que é consequência do que nós pessoas fazemos. E esse Gina, nosso interior, ele é ele é consequência das nossas ações, né? E aqui eu trouxe as anotações dizendo que o sofrimento das almas se associa ao sofrimento de natureza física. Então as pessoas faziam essa conexão do Gina com um lugar horrível, um inferno mesmo, como uma punição. E o espírito, ele sofre as consequências de tudo aquilo que não conseguiu corrigir na vida corporal. A alma que sofre após a morte o faz em consequência do mal feito na vida encarnada. E o céu e o inferno estão em qualquer lugar, de acordo com as nossas ações. Então, esse Gina, ele é feito, né, esse Gina interior, esse Gina espiritual nosso, ele é feito a partir das nossas escolhas e da nossa falta de, de resolução muitas vezes, né. Então, se eu tenho a consciência em paz, ou se eu tenho alguns problemas que eu já detectei, mas que eu não consigo me ver livre, muitas vezes isso pode se tornar um inferno, né. Otávio, vamos ver como a gente vai de tempo, mas mais no final eu posso te chamar de novo, já que essa tu não tava presente, tá? Muito obrigada. Ok. O nosso próximo jogador, então, eu chamo o senhor José Pires. Por favor, escolha um número. 23. 23. Irmão, pai e filho, Zé. Tu tem duas opções. Eu posso te apresentar o versículo, ou tu pode falar o que essas palavras significam para ti. Não, apresenta o versículo. Então é o versículo 24 do capítulo 10 que fala: então irmão entregará à morte irmão e pai entregará filho. Filhos se levantarão contra genitores e os matarão. Por favor, a palavra é tua. Aí mostra que as pessoas vão estabelecer em si vão se entregar a todo tipo de defeito ou de deformidade, né? Porque é como uma revolta interior, né? É mais ou menos por aí. A minha memória não é muito boa para essas coisas. Mas assim, é bem tranquilo. Na verdade, a intenção não é que seja reproduzido o que a gente estudou nesse dia. É realmente o que ficou para ti. O que tu entende disso? O que tu traz, entendeu? As questões da família, essas perseguições iniciais que vão acontecer dentro de casa, o que ficou para ti? Não é realmente uma reprodução, né? Senão eu tinha mandado vocês estudarem antes. Não, mas é isso. São as revoltas interiores, no meu entender. Quando a gente não se satisfaz e nem se conforma com tudo que acontece na nossa vida, o sofrimento, as dores, não compreende o que seja o bem, o que seja as bênçãos de Deus, então se revolta contra tudo e contra todos, né? Uhum. Vamos ver aqui o que a gente anotou nesse dia. Então, ele fala que o instrumento pedagógico do Espírito é a família, né? E que Jesus, ele exemplifica todo o testemunho que pode ser dado.
Então, esses desafios familiares, as desavenças e as situações aflitivas, elas vão iniciar dentro da família. Isso está na perícope, aquela das perseguições, e que a gente vai ter que ter misericórdia, talvez, ou aguentar essas questões, porque o entendimento de cada um dentro de casa é diferente, né? Então, o que é preciso para isso? Manter as vibrações elevadas, né? E ter um controle emocional. E considerar que nem todo conflito em família é um testemunho. Mas o mais importante de tudo, assim, é a gente lembrar de que a gente precisa manter uma postura elevada, né? E não devolver briga com briga, não levar na mesma moeda. E numa mesma família, diversos tipos de espíritos, né, com questão evolutiva, se encontram. Sejam espíritos amigos ou nem tão amigos, que venham juntos para poder solucionar alguma desavença anterior, né? Então, para que a gente não leve isso adiante, é preciso realmente, de coração, entender que cada um tem o seu momento e cada um tem o seu entendimento. E aí, para fechar, uma frasezinha que diz que perseguidos e perseguidores do Evangelho, eles vão conviver juntos em família. Deixa eu ver o próximo aqui que eu tenho, é o Carlos. Por favor, Carlos, escolhe um número. Pode ser 9. Muito bem, número 9. Ver e ouvir, Carlos. Tu quer ouvir o versículo ou tu quer falar a respeito? Sim, pode ser o versículo. Ele aparece, esse termo ver e ouvir, né? Ele aparece em 2 versículos, no 11:4, que é: Jesus em resposta disse-lhes: ide e anunciai a João o que ouvis e o que vedes. E no versículo 15, quem tem ouvidos que ouça, que foi o que a gente estudou na semana passada. Sim, eu lembro do estudo, e é interessante porque realmente nada acontece por acaso, porque de todos os estudos, o que mais marca para mim é justamente isso, né, que diz assim: quem tem ouvidos que ouça, porque realmente a gente tem a verdade, né? Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e como a gente ouve os ensinamentos e como a gente distorce os ensinamentos de acordo com os nossos interesses, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas motivações. Então, para mim sempre marcou muito o que a gente vê e o que a gente ouve, que existe essa discrepância, existe essa diferença, e às vezes uma distância, ela pode ser pequena, mas pode ser uma grande distância entre aquilo que realmente é e aquilo que nós gostaríamos que fosse ou nós queremos que seja. Então, ver está muito relacionado com a objetividade, com enxergar as coisas como realmente elas são, né? E o ouvir também, ouvir aquilo que vem ao encontro daquilo que nós queremos, que nós gostamos, que nós esperamos ouvir, a gente ouve. Ao demais, quando não vem ao encontro dos nossos interesses, né, a gente acaba não ouvindo, ou a gente ouve, escuta, mas não ouve, né? Então, sempre foi uma parte que me marcou muito, né, esse ver e o ouvir. Então, nos ensinamentos de Cristo, né, como a gente também, em vez de ver de uma forma bem clara, bem objetiva, o que a gente faz? A gente vai distorcendo. E acho que é importante também a gente ter calma, ter paciência, né? E não ser tão rígido com a gente, porque tudo tem a sua hora e tudo tem o seu tempo. E até dando um relato bem pessoal, tinha muitas coisas que quando eu era mais jovem, né, isso há pouco tempo atrás, né, quando eu era mais jovem, a gente tem aquele ímpeto, aquela coisa de querer mudar o mundo, de transformar tudo. A gente vê as coisas sobre um outro
o outro ângulo, o outro ângulo, né? Depois, com maturidade, a gente vai mudando, né, a maneira de ver e de ouvir, e vai evoluindo nesse sentido, porque é um bom sinal, né? Era isso. Ótimo, Carlos. E eu vou te dizer que nesses 2 versículos, assim, na primeira vez tu preparou pra gente um estudo sobre o viés da confirmação, né? E quando eu estava preparando esse 11:15, para mim foi muito forte, foi muito marcante o que tu compartilhou com a gente, que eu vejo exatamente isso, né, da questão da gente confirmar o que nós queremos, né, ou buscar realmente a verdade, né. Então, as anotações que eu trouxe desses 2 versículos são com relação ao ver e o ouvir, no caso de perceber. Quando a gente vê alguma coisa, a percepção ela é dada pela visão, né? É o enxergar, é o olhar para algo, para si ou para alguém. É contemplar. Ouvir é o perceber pela audição, é escutar, dar atenção, atender. Então, a partir disso, que a gente também trabalhou, acho que uns 2 sábados com relação à percepção, existe a sensibilização dos outros sentidos a partir da memória afetiva de cada indivíduo, né? E é importante a gente pensar que essa memória afetiva, por mais que muitas vezes ela não seja consciente, né? Quem sabe, na maioria dos casos, a gente traz isso de outras encarnações, né? Essas memórias afetivas. E o ouvir, ele vem da tradição oral, né? E o ver do ensinamento vivido. Certo? Tu quer fazer algum complemento, Carlos? Não, acho que tá bem claro. Tá bem tranquilo. Tá bem. Então, agora o próximo que eu tenho aqui é a Rosane. Rosane, por favor, um número. Bem. Deixa eu ver. Pode ser o número 3. Número 3 é caminho. Tu quer o versículo? Eu vou falar. Eu já vou. Já tirei. Tá, não tem problema. Mas o que me vem é a questão do caminho, aquela questão do caminho reto, né? Eu me lembro do Zé, se não me engano, falando no estudo, não sei se é esse mesmo, do caminho reto, que tem pedras, né? No caminho a gente até comentou de que mesmo que as pedras aconteçam, a gente tem que manter o caminho reto, seguindo o nosso exemplo, que é Jesus. É isso que me vem à cabeça quando eu vejo essa palavra, me lembro do caminho reto. Que é tão mais fácil, mas às vezes a gente fica fazendo um monte de voltas para chegar no lugar que seria tão mais rápido se a gente fosse reto por aí. Certo. Então aqui o versículo que a gente que acompanha essa palavra, que essa palavra compõe, é o versículo 10 do capítulo 11, que diz: pois este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. E as anotações que a gente fez foi exatamente isso, né? Qual é o caminho que nós estamos escolhendo para seguir? É o caminho reto a partir da exemplificação de Jesus, né? Ou é um caminho tortuoso em que a gente decidiu seguir, né? E aí, do livro Jesus no Lar, capítulo 49, eu trouxe algumas frasezinhas que fala: agora enxergava o caminho e conseguia avançar. Então aqui também a gente tem o enxergar, né? O perceber pela visão, e que alguns versículos a gente tratou da cegueira, né? Que não é uma cegueira física, e sim uma cegueira espiritual. E quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino. Então, na verdade, quanto mais a nossa postura e o nosso pensamento esteja no sentido mais reto, né, do caminho, esse caminho vai ser mais rápido para que a gente possa realmente
ter um melhoramento verdadeiro, assim. Muito bem, eu tenho então agora a senhora Lucy, por favor, um número. 24. Ensinar, senhora Lucy. Quer o versículo ou não? Pode colocar. Então, o versículo é o versículo 1 do capítulo 11. E sucedeu que, concluindo suas recomendações aos 12 discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e proclamar nas cidades deles. Por favor. Bom, ensinar, né? Ensinar é uma coisa bem importante, porque eu nem vou comentar sobre o discípulo, né? Sobre o versículo. Ensinar é assim, o que eu posso ensinar para alguém? Jesus podia ensinar, como, né, foi o nosso mestre, modelo, ele ensinou o nosso caminho da redenção, né? O nosso caminho reto. Então, nós temos também, como Jesus, nós temos que ensinar, vamos dizer, colocar à disposição do outro o que a gente sabe para ajudar, para pegar pela mão a pessoa, né? Se ele quiser, se ele tiver disponível para aprender. Então, tem o ensinar com proveito, né? Então, me veio isso do ensinar o irmão, ajudar com proveito, né? Com coisas boas, explicar quem sabe menos, e ao mesmo tempo aprender com Jesus e aprender com quem sabe mais. Então, é o ensinar, é o aprender e o ensinar. É isso, Cris. Certo. Aqui, esse versículo é um versículo que é uma perícope de um versículo só. Não, acho que não é esse. E as anotações que a gente fez é que Jesus ensinava através da palavra, do exemplo, mantendo a coerência de conduta. Fecha a parte, por favor, pessoal, ali. Lições profundas e necessárias deveriam ser ensinadas, mas com a linguagem adequada ao preparo do ouvinte. Então, Jesus sempre teve essa preocupação de que as suas palavras, de que o seu exemplo fosse de acordo com quem estivesse escutando, com quem estivesse observando ele, né? Para que essa pessoa realmente conseguisse perceber e aprender com as palavras, com a proclamação dele, mas também com o exemplo. Então, por isso, entende-se que seus ensinamentos eram feitos primordialmente pela percepção que pudesse sensibilizar o seu seguidor, para que a mensagem pudesse ficar na memória e no coração de cada um. É importante ressaltar que nesse versículo acontece a conclusão de uma tarefa para então iniciar outra. Então fica bem claro a questão do planejamento pedagógico, né, que a gente fala aqui de Jesus, de começar uma tarefa, ensinar, proclamar, fazer as ações que ele precisava fazer, né, e finalizar isso para iniciar outra. Isso, pessoalmente, para mim é bastante marcante nessa questão do terminar alguma coisa para iniciar outra, né? Pessoalmente, essa questão do concluir o ensinamento para partir para uma fase, né, mais difícil, me parece bastante importante. O próximo que eu tenho aqui é o chefe. Chefe, por favor, escolhe um número. Eu posso escolher o dia 25? Pode escolher. Tá todo mundo querendo, mas ninguém pede. 25 é profeta, chefe. Tu quer o versículo? Eu vou falar o que eu lembro. Ou se quiserem colocar também, né? Tá. O que eu lembro desse estudo, né? Algumas coisas que nós podemos ser pequenos, né? O que eu falei, na realidade, mini profetas, né? De levar a palavra do evangelho adiante, né? É basicamente o que eu lembro, mas se quiseres colocar para me dar mais uma refrescada na memória. Então aqui nós temos profeta, e o versículo é o 41 do capítulo 10, que diz: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. Os comentários que eu trouxe, então, diz que o profeta é quem fala ou escreve em nome de Deus, e que os discípulos são profetas.
mas que para ser ou para estar um profeta, né, é preciso ser justo, é preciso ter um homem de caráter em que suas ações e sua fala, o seu discurso sejam concordantes, né, dentro desse espírito cristão. E se alguém está profeta e não é justo, então é um falso profeta. Relembro também a questão do falso profeta, que ele não é de todo mal. Muitas vezes ele está fazendo essa disseminação da palavra, mas ele não age de acordo com o que ele diz. O que é o positivo disso? É que possivelmente ele atinja muitas pessoas que vão se dar conta, que vão despertar para o que ele está dizendo, mas ele em si próprio não vai estar melhorando, porque ele está só trazendo um discurso e está agindo da boca para fora, né? Então, nem todo justo será profeta, mas todo profeta deve ser obrigatoriamente justo. Se alguém quiser fazer algum complemento, quiser me interromper, fique bem à vontade, tá? Deixa eu ver então aqui. O próximo que eu tenho é o Felipe. Felipe, por favor, escolhe um número. Eu vou deixar desligado a câmera porque eu tô no celular, tá? E aí é meio ruim a conexão. 12. 12. Naquela hora, Felipe. Naquela hora? Não, mas sim, falou. Pra mim, assim, não remetendo só ao estudo, mas eu acho que é uma pergunta que agora do Natal vem muito, muito forte, né? Quando nasceu Jesus, assim. E eu acho que para cada um tem momentos diferentes, né? Que ele nasce. A gente reconhece ele e começa a seguir, né? Por exemplo, para Paulo, né? Na estrada de Damasco, para Saulo, enquanto Saulo está de Damasco. Né? E eu acredito que em muitos momentos, né, tanto das nossas reencarnações ou quanto da nossa vida como um todo, a gente tenha que tomar decisões pautadas no exemplo, né, do Cristo. Então, para mim, naquela hora é o momento, né? Eu acho que tem muito isso, assim, né? Aquele momento dourado, né? O momento da hora de ouro, aquela que é o aprendizado. Eu acredito que seja nesse sentido, para mim, principalmente, que são as oportunidades que a gente tem que agarrar, né? E quando a gente agarra, quando a gente conhece Jesus, a gente consegue ter um discernimento maior para isso. Excelente, Felipe. Então, esse termo, ele aparece no versículo 19 do capítulo 10, que diz: quando vos entregarem, não vos inquieteis por saber como ou o que falareis, pois vos será dado naquela hora o que havereis de falar. É exatamente isso que o Felipe falou com relação ao momento específico, né, ao momento oportuno. Então, com relação ao que havereis de falar, a gente estudou questões como a profecia, a premonição, a inspiração e a intuição, e todas essas diferenças entre uma manifestação e outra, né. E naquela hora, então, ele vai simbolizar um momento crucial no qual escolheremos como será o nosso comportamento perante as adversidades. E daí eu trago o exemplo das 3 cruzes, né, que Jesus ele foi crucificado com mais outros 2 infratores, por assim dizer, né. E o processo evolutivo dos espíritos, ele é composto por inúmeras lutas, e cada vitória é um passo além no caminho do melhoramento. Mas essas vitórias, elas só vão acontecer se a gente se der conta do momento dourado, como o Felipe falou, né, que aquele é um momento da virada, que aquele é um momento em que a gente tem que realmente se melhorar. E ninguém chega ao topo das lutas sem passar pelos desafios iniciais, que vai nos aperfeiçoar para os grandes testemunhos, ou seja, a nossa caminhada, ela é de construção, né? Se um problema chegou naquela hora, é porque nós sim estamos preparados para resolver. Não vai chegar uma cruz, um problema, se nós não estivermos preparados. Então, o nosso aprendizado ele vai aumentando,
né? Como se a gente tivesse um saquinho de pedrinha, e aí a cada nova lição aprendida a gente vai colocando para dentro, uma pedrinha para dentro do saquinho. Então, daqui a pouco a gente consegue construir um muro, né, com essas pedrinhas. Grandes espíritos sentem o momento do testemunho, pois já estão preparados e aceitam a luta, sentem a inspiração divina. Então, quando os problemas acontecem, se eu quero resolver realmente, é a hora de não parar e perguntar por que isso está acontecendo comigo. E sim, de realmente se dar conta de que se isso apareceu, eu tenho condição de resolver e ter a humildade de pensar que é hora, sim, da luta, tá? O próximo da minha lista aqui é a Débora. Débora, pode escolher um número? Sim, o número 2. Número 2. É Sol. Jesus é o sol da vida. Esse tá fácil, né? Não se dá para colocar um sol, né? Como restringir um sol num num jarro de barro. Excelente. Então aqui aparece no versículo 13 do capítulo 11, que diz: pois todos os profetas e as leis profetizaram até João. Então o sol não aparece no versículo, ele vai aparecer na explicação, né? Que a gente tem, que na concepção hebraica antiga também... eu fiz uma bagunça aqui, eu acho. Mas que Deus, ele tem... Deus se fez 2 grandes luzeiros, aqui no Gênesis capítulo 1, versículos 16 ao 19, quando fala da criação do mundo, né? Então, no 4º dia... Deus criou também as estrelas e o firmamento, né, para luzirem sobre a terra e presidirem o dia e a noite, que seriam os 2 luzeiros, né, para dividirem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Então, no versículo 30 do capítulo 3 de João, fala que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, que esse sol tome conta, né, dele, e que Jesus esteja mais presente dentro de João do que ele mesmo. E aqui a gente tem um esqueminha dizendo que Jesus, ele significa o sol e o dia, né, e que ele cresce, e que o João significa a lua e a noite, e que ele diminui. Então nós somos, deveríamos pelo menos ser, né, pequenos girassóis sempre girando em direção ao nosso sol, ao nosso Jesus. Próximo que eu tenho aqui na minha lista é o Vinícius. Um número, Vinícius. Número 10. Número 10. Homens. Quer o versículo? Vou querer o versículo. Então, número 10. Fala, capítulo 10, versículo 17. Acautelai-vos dos homens, pois vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Bom, pelo que dá para entender, eu falaria antes homens, humanidade em si, mas com o versículo a gente observa a questão da inferioridade humana, da pequenez humana, do medo, né? Porque quando os homens enxergaram Jesus, os homens ditos de conhecimento da época, não reconheceram Jesus como sendo o Salvador, não reconheceram Jesus como sendo aquele que traria a lei divina, e sim, eles reconheceram Jesus sendo aquele que tiraria que eles tinham o povo em suas mãos também, né? Então mostra dessa forma que nós temos que tomar cuidado, pois os sentimentos humanos, eles podem ferir outros seres humanos simplesmente pela sua inferioridade, né? Entregar ao sinédrio, entregar ao poder político, por assim dizer, né? E o açoitar, né? No caso, ferir, né?
retiraram o sangue do corpo, mas não consegui, na verdade, açoitar realmente o espírito daquele que está ali como uma rocha, que no caso era o Cristo Jesus. Excelente, Vinícius. Então, é o que a gente traz aqui, né? Essa questão do culto ao intelecto, né, dos homens. Os homens que Jesus se refere são aqueles que cultuam o intelecto, que são intelectualistas, que acreditam que todos os problemas podem ser solucionados com a razão, e que o cérebro fala mais alto que o coração, e que assim foram nascendo as perseguições, né? E aí eu trouxe com relação aos problemas da horizontalidade, que são problemas práticos, sociais e ferramentas do intelecto, que sim, a gente tem que resolver de maneira horizontal. Mas os problemas verticais, que são os problemas espirituais, e que a gente precisa sim usar as ferramentas do sentimento para ter essa resolução. Mas o resumo que tu fez, o teu comentário com relação aos homens é exatamente isso, né? Da questão da sua força física, da sua força intelectual, né? Por sobre os demais. Então, o próximo que eu tenho aqui na minha lista é o Lisandro. Lisandro, pode escolher um número? Oi, Cris, pode ser o 13? 13. Só complementar, bacana, é bacana estar do outro lado, tia Cris. Tá bom. A gente fez muitas atividades parecidas com essa tua durante o nosso período de evangelização online esse ano agora. É legal, né? Quebra um pouco a sistemática. E é legal estar do outro lado, a gente vê que a gente fica na expectativa, a gente escuta os colegas, fica na expectativa, quando vai ser a minha vez. Vai lá, 13, tia Cris. Vamos lá. Perseverar, Lisandro. Perseverar. Tu quer o versículo ou tu fala antes? Pode dar o versículo, por favor. Então tá no versículo 22 do capítulo 10, que diz: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eu acho que encaixa neste versículo anterior, né, que tu e o Vini comentaram em relação aos homens. A gente vive num planeta de provas e expiações, num mundo de provas e expiações ainda. Planeta não, né? O planeta é o que a gente faz dele. A gente vive num mundo de provas e expiações, e isso mostra o quanto nós ainda somos imperfeitos. E nessa nossa imperfeição, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos ser incompreendidos, e nós não vamos compreender também, a gente não pode esquecer disso, nós somos imperfeitos também, assim como quem está na nossa volta. Tem muitos momentos que nós não vamos compreender, tem muitos momentos que nós vamos ser a mão da injustiça, mas naquele momento que eu acho que eu estou fazendo a coisa certa, que eu estou convicto, que dentro da minha percepção, eu acho que não é visão e percepção, que dentro da minha percepção este é o caminho, eu preciso perseverar. Se eu realmente acredito, se eu realmente estou convicto de que este é o caminho, é imprescindível que eu tenha perseverança para poder levar adiante, para poder não me desviar deste sol que é o nosso mestre. Acho que é isso. Excelente, Lisandro. É bem de acordo as anotações que eu trago. Então, o benfeitor, ele persevera na edificação, né? É o que tu disse. Se a gente tem certeza que aquilo, a gente precisa seguir, né? Ser perseverante. E todas as conquistas são frutos da perseverança. Importa o sentido no qual aplicamos nossa energia. Se a gente aplica nossa energia para reclamar e para achar que o que vem pra gente não é o mais indicado, a gente perde tempo, perde energia, né? Então, o caminho da libertação é a obediência às leis de Deus, e isso é a perseverança. Quando nos mostrarmos livres, alguém vai nos odiar, nos puxando para o seu padrão vibracional menos elevado, ou seja, vão nos levar para açoitar no sinédrio, né? Como tu fez essa conexão, que eu acredito que está bem de acordo. E também esses vícios, essas paixões que a gente traz, elas se manifestam muitas vezes
com reclamações, com posturas indevidas, com excesso de comida, de bebida, com a truculência, com excesso de trabalho ou pouco trabalho, a preguiça, né? Medo da morte e outras tantas questões que cada um traz dentro de si. E ninguém é exceção, todo mundo traz isso sim, porque senão não estaria aqui. Então, compreende tudo que é feito de maneira não equilibrada, é toda ideia fixa, é uma escravidão. Então, é preciso perseverar para a gente conseguir nos libertar, né, nos ver livre desses vícios, dessas paixões. Então, a perseverança é um fator muito importante na nossa evolução. Então, o próximo que eu tenho aqui é Mãe e Pai, Jussara Mário. 7, número 7. Número 7. É Caniço Sacudido. Oh, lê, por favor, o versículo. Peraí. 7. 11:7, que diz: assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Bem, acredito que seja no sentido de sabermos realmente ou de analisarmos realmente qual é a nossa finalidade, o que nós estamos fazendo aqui. Não é simplesmente sair e fazer o que nos distrairmos do caminho. Nós temos que meditar na nossa finalidade, no que estamos fazendo aqui, qual o nosso propósito, e dessa forma nos encaminharmos, nos alinharmos com o que foi o nosso propósito. E isso aí é um trabalho de cada dia, como aqueles comentários que eu faço a cada semana. É orar e vigiar, é analisar, é meditar, é refazer, sempre que necessário, a nossa conduta. Certo, é isso aí. Esse versículo a gente estudou várias palavras, né? Deserto, João e várias coisas. E lembrando esse contexto que Jesus, então, ele estava diante da multidão, né, e falando de João, dando seu testemunho perante João. E aí, quando ele fala no caniço sacudido ao vento, ele faz, quase uma figura de linguagem, né, pensando num caniço, numa taquarinha fina, quando o vento vem, se ele sopra para um lado, a varinha vai para um lado, se o vento sopra para o outro, a varinha vai para o outro, né. Então, é realmente essa questão do analisar o que se está fazendo, né, e se a gente está realmente indo para o caminho que se deve. Mas também é uma questão de comportamento, né? Eu me comporto como caniço, que eu vou modificando de acordo com o soprar do vento, eu vou me entregando aos vícios e às sensações, né, materiais de poder, de dinheiro, e aí eu vou modificando as minhas atitudes e as minhas decisões a partir disso, né? Isso é um comportamento característico de multidão, né? O agitar-se forte sucessivamente, pôr-se em movimento, abanando de um lado para o outro, né? Tem um outro versículo que fala também de extremos. Então, tem horas que eu sou água, tem horas que eu sou vinho, tem horas que eu sou, né? Então, fala da questão da dispersão da multidão, do fator de que elas podem, que essa multidão pode ser influenciável, que vai escolher o caminho mais fácil para a resolução dos problemas. Então, Jesus deixa claro que é necessário que nos mantenhamos firmes, né, com raízes fortes, para atravessar o deserto, que o deserto é uma outra palavra, tomara que alguém em seguidinha tire, porque é bastante importante. Mãe, obrigada pelos comentários, é bem isso aí mesmo. Se o pai quiser também escolher um númerozinho, é só avisar.
Éder, agora é a tua vez. Éder? 8. 8. João. Tu quer o versículo, Éder? Tudo que tem direito. 16. Então é o mesmo versículo. Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turmas a respeito de João. Saístes ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido pelo vento? Já vou agradecer a Jussara por ter dado já a base, né? Um spoiler, né? O caniço, né, ele lembra a firmeza que nós temos que ter na nossa conduta, né? Quando a gente faz uma escolha de alinhar, como diz o Zé, a nossa bússola moral com a proposta do Cristo, com as leis divinas, né? Nós temos que ser firmes, né? E quando a gente é firme, né, não pode ser um caniço sacudido pelo vento, a gente, aonde for, vai fazer a diferença, né? Um coração tocado pelo Evangelho, ele muda o meio aonde ele se encontra. Muda o seu ambiente de trabalho, muda o seu ambiente doméstico, muda o seu ambiente social, muda a sua forma de conduta na vida como um todo. Muda a sua conduta no trânsito, muda a sua conduta numa fila, muda a sua conduta onde quer que se encontre, né? Então a gente não pode ser visto como um deserto, né? Um deserto interior. A gente tem que mostrar abundância, a gente tem que mostrar toda a exuberância que a vida espiritual nos permite para nossa manifestação diária, né? Desde quando acordamos, desde que se vamos fazer uma panela de comida, se vamos aguar uma plantinha, se vamos receber um amigo, se vamos enviar uma mensagem, né? Tudo isso são oportunidades da gente mostrar que a gente não é um deserto interior, né? E a gente tem que mostrar na gente, né, essa firmeza. A gente não pode ser um caniço sacudido pelo vento, indo para o lado que o mundo e que as coisas nos conduzem. Isso a gente já fez, né? Que foi o que gerou em nós, né, essa gina, esse lixo moral acumulado em nós, né? Isso nós já sabemos como fazer, que é o mundo da porta larga, né? A porta estreita é o mundo da firmeza, é o mundo da obediência, né? É o mundo que nos exige muito de cada um de nós. Certo, e o João veio nos mostrar que ele, nascido de mulher, né, com uma postura reta, com uma postura... Eu esqueci de dizer que João é assim, só isso, Cris. Então estou te cumprimentando. Então, Jesus, né, ele, dentro da didática dele de ensinar, ele vem trazer o João como exemplo do que deve ser feito, de uma maneira, assim, elegante, de chamar a atenção da multidão, né, que a postura deveria ser firme com a postura de João, e que João, sim, deveria ser imitado, deveria ser analisado, deveria ser seguido, né, como uma pessoa forte e como um espírito nascido de mulher também, como qualquer um de nós. Então, as anotações que eu trouxe é que o João, ele é o maior exemplo da luta ativa contra as imperfeições e que ele é um discípulo por excelência. E ele representa o oposto da multidão, né? E que deve ser esse padrão espiritual a ser seguido. E João, ele vive no deserto porque os males do deserto não vivem dentro dele. É o que o Éder comentou com relação ao Gina, né? A gente traz, ou a gente faz o nosso deserto interior, o nosso inferno interior. E os males do deserto não o atingem como atingiriam a multidão que é dispersa e influenciável. Escolhe o caminho mais fácil para a resolução dos problemas. João Batista tem responsabilidade, determinação e perseverança, retidão de caráter, e por isso foi escolhido para vir abrir o caminho para o Cristo. Então é isso, nos inspirarmos em João e tentarmos, né, nos manter firmes e não como caniços sacudidos pelo vento. Sua mãe levantou a mão. Pode falar, mãe. Ou pai. Interessante essa proposta. Esse versículo do caniço sacudido, nós precisamos ser firmes. Sim. Mas se for ampliar numa outra visão essa questão de firmeza,
em alguns momentos, para que se possa seguir, para que se possa ser justo, é necessário que sejamos flexíveis também, como o bambu, nos dando condições de mudar o nosso rumo, de seguir o que está certo, que nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, para evoluir. E então, para evoluir, nós precisamos ser flexíveis naquelas ideias e naquelas atitudes que nós temos como origem, que trazemos, inclusive, de outras passagens por aqui. Então, a nossa mudança é necessária a flexibilidade do bambu para que se possa ser firme no seguir a coisa certa, seguir o caminho de Jesus, dar o nosso testemunho e ser firmes até chegar ao profeta, né? Do justo ao profeta. Isso. Uhum. Essa questão, mas o importante é a gente pensar que a postura firme, ela deve ser uma postura firme dentro desse caminho, né, dentro desse exemplo, e a dureza que, se a gente trouxer agora, né, a gente falando do João, do Elias, a dureza de sentimento do Elias, ela teve que ser polida enquanto João, né, ele veio para modificar essa asa do sentimento, ou para melhorar. Então é isso, a gente tem que ser firme nos propósitos, né, mas as ideias, elas não podem ser colocadas de maneira a não modificar, mas sempre mantendo a mesma linha, né, uma mesma direção. O próximo que eu tenho aqui na lista é a Kátia. Kátia, pode me dizer um número? Cris, eu tinha levantado a mão só um desculpa, é que eu não tô enxergando, você pode falar. Bem rapidinho, assim, eu iria um pouquinho mais além do que a Jussara falou ali também, né? A flexibilidade que a Jussara fala, eu concordo que ela tem que existir, mas em relação à nossa postura em relação ao outro, né? Com o outro eu tenho que ser flexível, eu tenho que ser compreensivo, eu tenho que ser amoroso, fraterno, né? Flexibilidade. Mas comigo, com a minha conduta moral, eu não posso ter flexibilidade. Eu não posso deixar de ser firme em todos os aspectos morais. Não existe meio certo e meio errado. O que é errado e o que é certo. Em qualquer circunstância da minha postura, como diz o Otávio, de mim para comigo mesmo. Isso é fundamental. Então eu tenho que ser inflexível comigo. Eu tenho que ser disciplinador com a minha conduta. Eu tenho que sofrer pelos meus equívocos. Eu tenho tem que doer muito em mim qualquer equívoco que eu cometo em relação aos outros e à vida. E para os outros eu posso ser sim flexível, como diz a Jussara. A gente tem que ser compreensivo, a gente tem que compreender a limitação do outro, né? Era uma grande característica do Chico, era essa, ele sabia conviver com todos, indistintamente, ele sabia entender cada um que chegava perto dele trazia uma limitação, um problema, uma fragilidade humana, né? Inclusive com os bandidos, ele tinha uma postura sempre flexível, amorosa, de misericórdia, de compaixão. Mas para comigo, com a minha, não me cabe mais flexibilidade, eu não posso ser um caniço. E nesse ponto, João, ele nos inspira, né? Quando a gente vê em João, o maior entre os nascidos de mulher, a referência, o modelo de discípulo, né? É porque ele era inflexível em relação àquilo que ele se propunha, né? Então, para minha vida pessoal, e eu sofro quando eu me equivoco. Eu fico dias trabalhando aquilo em mim, eu me entristeço comigo mesmo, né, e procuro alinhar e não mais revirar tapetinho, como eu já contei a história aqui. Em todos os sentidos isso. Então, flexibilidade sim, Jussara, em relação ao outro, em relação àqueles que se apresentam conosco na fragilidade humana. Mas comigo, na minha conduta, como pai, como filho, como esposo, como amigo, como profissional, eu tenho que ser inflexível, eu tenho que ser
rude, eu tenho que ser indulgente para com o próximo, né, e rigoroso para comigo. E essa indulgência é a flexibilidade. É só isso que eu queria falar. Obrigado. Rosane, quer falar agora? Eu quero também só fazer um adendo aí ao que o Éder está falando, porque eu não sei se tu lembra, mas quando tu apresentou esse estudo, Cris, eu fiz essa analogia muito parecida com essa que a tua mãe apresentou, do bambu, né, da flexibilidade para não quebrar, né, e depois acabei, claro, eu também quis dizer isso que a tua mãe comentou, né, e aí depois eu entendi essa questão de que a firmeza é dizer que tu tenha que ser truculento. Por exemplo, se tu não, né, eu tô apresentando algo, corte-lhe a cabeça se não seguir o que eu tô falando, não é assim. A gente tem que ter uma reunião de caráter, e essa questão daí da flexibilidade é o que o Éder falou, com os outros, com a gente tem que ser muito firme. Isso não tem a ver com truculência com os outros, né, e sim firmeza conosco. E isso foi uma dúvida que eu tinha ficado no estudo e que em seguidinha foi sanado ao longo dos outros. É isso. Certo, obrigada. Agora então, Kátia, tua vez. Tu no número? Número 1. Número 1. Ouça, ouvir e ouvido. Tu quer o versículo? Quero, por favor. Nos mesmos versículos que o Carlos comentou, então é o 11:4 e o 11:15. Jesus, em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Quem tem ouvidos, que ouça. Bom, ouça, ouvir e ouvidos. A questão, eu acho assim, tem a ver, né, de saber ouvir, na verdade parece ser tão simples, né, mas não é tão simples. Ouvir o outro, né, ouvir os ensinos, né, seguir os ensinos, não somente ouvir, né, mas internalizar eles, ouvir o outro. Isso, é bem isso mesmo. Ouvir e internalizar, né? Eu acho que seria mais ou menos isso? Sim, exatamente isso. Então eu trago aqui a questão de dois momentos, né? Que os seguidores de João Batista, eles foram até Jesus conforme a sua orientação para se certificarem que aquele era mesmo o Salvador, né? Esse é o nosso contexto do primeiro versículo. E o mestre os orientou que deveriam concluir por meio da sua própria percepção, né? Então, o João Batista, ele enviou os seus discípulos até Jesus para que eles pudessem perceber, né? O que tu disse, ouvir e, além de ouvir, interiorizar esse ensinamento, né? E pudessem voltar e dar a percepção dele, né? A conclusão da percepção, se realmente era o Cristo ou não. E o segundo versículo fala na questão do poder perceber a mensagem dita por Elias e reafirmada por João Batista, que aqui a gente cai naquela palavrinha que discutimos bastante, né, na semana passada, que é o arrependimento. E o arrependimento na questão de que essas palavras, elas entram ao nosso ouvido e elas tocam o nosso coração, elas vão ao cérebro, tocam o nosso coração e retornam ao nosso cérebro. Então, na verdade, esse ouvir é um processo, né, de audição e não simplesmente ser tocado pela palavra e não seguir isso, né, entender, ter essa experiência, como tu disse. Então, o ouvir, né, é o sentido pelo qual percebemos o som, e que na concepção hebraica é composto pelo coração, pelo cérebro e pelos sentimentos e pela racionalidade. É exatamente isso que tu trouxe. É a questão de saber ouvir, né? Saber ouvir também, né? Saber ouvir e saber a hora que a gente precisa calar para ouvir também é muito importante, porque às vezes quem está perto da gente não precisa de uma palavra, sim precisa de alguém que escute, né? Pode falar, Lisandro. Não, me chamou a atenção a questão agora, pela primeira vez, depois de a vida inteira escutando isso, mas a questão é: quem tem ouvidos de ouvir? Quem tem ouvidos de ouvir?
sabe? Quem tem ouvidos de ouvir? Será que as pessoas ao meu redor têm ouvidos de ouvir? Será que eu tenho ouvidos de ouvir? E o que é ter ouvidos de ouvir? Como que eu nasço com esse ouvido, esse ouvido de ouvir, eu desenvolvo ele ao longo da minha existência, ao longo da minha encarnação, sabe? Eu não sei se a gente chegou a conversar alguma coisa sobre isso, eu não lembro se eu estava nesse dia no estudo, mas é o que me chamou a atenção agora. Ter ouvidos de ouvir é uma questão interessante, né? Não são todos que têm esse ouvido. E aí eu tenho que respeitar quem não tem esse ouvido de ouvir ainda, né? E muitas vezes o meu ouvido também ainda não consegue entender aquilo ali. Eu entendo que o Éder falou que a gente tem que ser rigoroso com a gente mesmo, mas aí eu acho que entra um pouco da flexibilização. Não flexibilização, mas às vezes eu não consigo entender. Às vezes o meu ouvido ainda não consegue ouvir aquilo ali. Ou não quero ouvir, não sei. Não sei. O que tu acha, Cris? Eu acho que é bem por aí, sim, Lisandro. E a gente pode fazer um comparativo com o cego, né? É um cego espiritual. Tu pode ser tu pode ter um ouvido disfuncional, né? Tu pode ser um surdo espiritual. Não. E aí a gente pode puxar várias coisas, inclusive com relação ao que o Carlos comentou do viés da confirmação. Eu só escuto o que me interessa, né? Eu não escuto o que vai me tirar da zona de conforto, eu não escuto as coisas que eu preciso modificar, eu não escuto o que eu preciso melhorar. Então eu acredito que é bem por aí mesmo. Vou passar a palavra para o Éder, depois para o Zé, eu acho. É bem nesse sentido, assim, Lisandro, é ouvir do ponto de vista espiritual, é ouvir com o ouvido espiritual. Eu sempre falo lá da introdução do livro Nosso Lar, né, da fala de Emmanuel, quando ele faz o prefácio do livro ali, né, que nós precisamos de espiritismo, precisamos muito de espiritismo, precisamos de espiritualismo, precisamos muito de espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade, e esse precisar de espiritualidade é nós agirmos de forma espiritual. Então esse ouvido de ouvir, Lisandro, é ouvido espiritual, e o rigor que eu falo é dentro da nossa condição de compreensão, do tanto que eu já sei, né? No tanto que eu já compreendo, eu tenho que ser rigoroso, né? É óbvio que a gente vai flexibilizar muito em relação a nós, às vezes por desconhecimento, por ignorância, né? Porque a ignorância tem certeza de tudo. Quando a gente ignora, a gente afirma, né? Pela insegurança de mostrar que não sabe. Então a gente tem tendência, né, a errar mais. Mas esse ouvido, essa visão, ela é espiritual, porque nós ouvimos, mas nós não escutamos. Nós enxergamos com os olhos físicos, mas nós não vemos, né? Então é uma condição espiritual, é o espírito ouvindo. Então, com o pouco que eu já tenho, eu tenho que usar esse pouco com muito rigor, para que eu possa aumentar a possibilidade, né, de não me equivocar mais, né? Obrigado aí pela colaboração, Lisandro. Muito boa a fala aí. Zé. Isso me veio a lembrança de Simão Pedro. Simão Pedro era a síntese da dificuldade judaica de fazer a conexão entre o ouvido e o coração. E é o que normalmente acontece. A gente ouve aquilo que precisa ouvir, quando se fala de evangelho, ouve as palavras de Jesus, mas conectar com o coração é outra conversa. É como já falaram, ouvidos de ouvir e escutar são coisas completamente diferentes. E essa é uma dificuldade de Simão Pedro, e que a gente tem de fazer essa conexão aquilo que a gente ouve e estabelecer isso no nosso coração e tratar isso como um caminho, o caminho para Jerusalém, ao colo de Deus. Quando a gente estabelece aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente realmente assimila, não só numa questão de racionalidade, mas numa questão muito maior, que é a questão do coração. Que essas palavras penetrem no nosso coração e façam e deem sentido, né, à nossa vida, para que a gente estabeleça esse caminho para Jerusalém, no meio do deserto, onde a gente vai ter esse objetivo. Era isso.
Kátia, pode falar. Eu acho, ouvindo tudo assim, agora eu acho que quando você não sabe ouvir, você acaba criando um preconceito, né, de uma situação ou de um problema, e você acaba julgando, né. Isso acontece muito dentro das nossas próprias famílias, né, no convívio diário tu ouve, mas tu não tá sabendo ouvir, né, muitas vezes acontece isso, no dia a dia, tu acaba apenas ouvindo assim, de forma superficial e não entendendo, né? E isso às vezes acarreta muita solidão em muitas pessoas dentro de casa, dentro da própria família, todo mundo junto. Isso também pode acontecer bastante. Então acredito que o saber ouvir também é uma questão de tu entender o outro, seja o outro distante, seja o outro próximo a você. Então, saber ouvir é ser humilde e tentar entender, né? Sem julgamentos. Acho que é isso. Obrigada. Ótimo, Kátia. Exatamente isso, vamos ao último assistente da manhã, que é o Sr. Marco. Um número, por favor. 17. Esse tu não estava no nosso estudo, mas é luz e terraços, que é o versículo. Que é. O versículo diz, o versículo 27 do capítulo 10. O que vos digo na treva, dizei-o na luz, e o que ouvis ao ouvido, proclamai sobre os terraços. É contigo. Eu acredito que está relacionado muito a que o discípulo do Evangelho não basta ele receber o aprendizado, né, interiorizar e guardar para ele. A nossa missão, não é, como tocados pelo Evangelho, por assim dizer, não é? E isso não é uma questão de vamos dizer, de creio no mau uso da palavra, né? Mas a partir do momento que a gente começa a entender todo esse processo, não é? Da nossa expiação, das leis morais, tudo aquilo que a gente acaba modificando a nossa própria vida, não é? Que a gente tem o dever moral de espalhar onde quer que seja, não é? Por mais que seja dentro só da nossa família ou do ambiente de trabalho, não é? Mas a partir do momento que vamos dizer, essa ideia, essa palavra começa a se espalhar, não é? Esse é o verdadeiro sentido, não é? Porque Jesus ele veio trazer a palavra, ele passou para os 12 discípulos, que depois foram os apóstolos, não é? E se cada um guardasse só para si, a gente não teria acesso a todo esse conhecimento, não é? Então, a nossa tarefa é realmente espalhar a palavra. Muito bem. Muito bem, agora então as anotações que eu trouxe. Esse versículo, eu lembro, foi um dos últimos que a gente fez presencial e me chamou bastante atenção, me marcou bastante, porque ele fala aqui com relação à luz do dia, da socialização, dos momentos que a gente tem de trabalho, né? E que tudo... E aí ele faz um paralelismo. Então, o que vos digo na treva, dizei-o na luz. A gente tem que analisar o iniciozinho do versículo que fala com relação à treva, que seria a noite, o momento em que a gente está com a família, o momento que a gente vai dormir, que a gente interioriza, que a gente analisa o que fez durante o dia, que faz as nossas preces e que conversa com Jesus, né? Pede, agradece, faz os comentários. Então, quando a gente faz esse pedido, quando a gente faz essa conversa íntima, ela tem uma resposta, ela tem um retorno.
que a gente vai ouvir isso ao pé do ouvido, né? Nós vamos ouvir, é uma conversa entre nós e nós mesmos, né? Mediada por Deus e por Jesus. Então, a gente vai falar, reclamar, analisar como está sendo a nossa caminhada, a nossa trajetória, e vai, através dessa análise, se a gente souber ouvir, vai ter esse retorno. Então, o que eu escuto, o que eu escuto nas trevas, o que eu escuto durante a noite, o que eu escuto no momento íntimo, eu devo dizer isso durante o dia, na minha hora produtiva, e proclamando sobre os terraços, que na verdade faz uma associação também, além do dizer, com relação ao agir, né? Termos como exemplo. Então, tudo que foi processado na intimidade, em segredo, deve ser exteriorizado, deve vir a público no momento de convivência, por meio de ações de conduta na rotina cotidiana. Deve-se existir a transformação a partir da reflexão íntima do autoconhecimento. Então, a gente vai fazer essa reflexão íntima, vai ter um retorno disso que a gente está analisando, refletindo, e a partir dessas reflexões que a gente mesmo faz com essa mediação superior, né, a gente vai conseguir ter como um motor, uma mola propulsora para a modificação e para o melhoramento. E essa modificação, esse melhoramento, ele deve vir, além de dentro de casa, com as famílias e tudo mais, deve vir fora da nossa intimidade, no nosso campo de trabalho e com as pessoas que convivem com a gente. Pode falar. A Rosane antes. Oi. Essa questão de, embora, claro, eu não participei desse estudo, mas entendi bem o que tu falaste ali, mas o que me veio à mente quando eu li isso é uma questão que às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Aí, para mim, é um pouco fácil, assim, eu nem sempre eu faço, mas é fácil, porque assim, quando tu tá sozinho contigo mesmo, né, no teu íntimo, o que tu pensa e o que tu faz, tu faria em público? Se tivesse um holofote em cima de ti e, né, pessoas olhando, tu faria da mesma forma? Então, eu acho que essa questão da luz e da noite, eu acho que também seria mais ou menos, seria um bom termômetro, né, tu fazer o que tu faria se tu estivesse sendo, até porque a gente está sempre sendo olhado, né, embora muitos não saibam ainda disso. Então, acho verdade. Que é isso. Pode falar, Éder. Eu lembro nesse estudo, né, lá quando estava ouvindo o Aloysio falar, ele também se referia àquele momento da treva, né, e é o momento que a gente faz as nossas orações, que a gente fica mais perceptivo ao mundo espiritual, né, e a maioria das nossas ideias, das nossas intuições, inspirações vêm durante a noite, né, quando a gente está no processo da emancipação. Então, muitas coisas a gente traz, a gente aprende, né, a nossa atividade noturna espiritual e traz para a luz do dia, ou seja, para a nossa ação, para quando nós despertamos, acordamos para uma nova oportunidade. Né, então, é a oportunidade de falar, né, sobre os terraços, ou seja, manifestar, é como a candeia, né, botar ela na parte mais alta, ou seja, a parte mais alta do dia é a nossa ação, né, na nossa relação interpessoal com tudo e com todos, né. Então a treva, só para lembrar que é o momento que a gente deve fazer a nossa reflexão a nível Santo Agostinho, pensar o dia que teve, né, as falhas possíveis, né, e no outro dia subir para o terraço e procurar fazer diferente, né? Só para complementar isso. Ótimo, uhum. A Cláudia do Zé colocou no chat que ela quer o número 4, então vamos lá, número 4 da Cláudia é maior. Ela colocou aí, pode ler, por favor. Então vou ler aqui o maior da Cláudia, que está no versículo 11 do capítulo 11. Que diz o seguinte: Amém vos digo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que aquele.
E ele fala no sentido, eu errei aqui as minhas anotações, mas ele fala que o João Batista reafirma, né, que o João Batista ele é nascido de mulher, ou seja, ele é um espírito encarnado como nós todos, mas que ele é o maior de todos, ele é o mais correto, ele é o mais justo, ele é o mais perseverante, mas ele não chega a ser, entre aspas, tão bom quanto o menor do reino dos céus. Ele ainda não atingiu um nível de evolução ou um patamar evolutivo tão grande quanto aqueles que estão nos céus. Ele não é um espírito nem perto, não era pelo menos um espírito nem perto de um espírito crístico, né? Acredito que ainda não tenha dado tempo disso, na minha santa ignorância, mas o trabalho dele foi incessante, a visão dele com relação à missão que ele tinha foi impecável. A gente pode ver isso acompanhando os versículos do nosso estudo dos sábados e algumas outras leituras complementares, seja do Boa Nova ou de outros, que ele foi um espírito, uma pessoa, né, encarnada, que esteve sempre atento e fazendo essas reflexões, essas autoindagações, assim, para saber se realmente ele estava no caminho certo, se a missão que ele veio trazer, ele estava seguindo de maneira como deveria, se ele não estaria faltando como precursor de Jesus, que na verdade pouco a pouco ele foi se dando conta que o papel dele era esse, né? Então, assim, é um espírito como nós todos, imperfeito e impecável, assim, na sua postura e como um homem justo, um homem de bem. Pode falar, Éder. Então, só para complementar esse versículo, né? Ele era o maior entre os homens, os nascidos de mulher, né? Em humanidade, ele era essa referência, como a gente viu ali, mas o menor do reino dos céus era maior que ele. Lembrando que o reino dos céus, o reino divino, é uma obra interior dentro de cada um de nós. Então, quando nós conseguimos criar dentro de nós um reino de justiça, de amor e de fraternidade plena, né, nós somos, né, o menor no reino do céu, porque estamos chegando por último, mas em compensação, perante a humanidade, as coisas do mundo, né, a gente é maior. Então, nesse sentido que João, né, era considerado o discípulo excelência, né, ele era o mais fiel, o mais firme, o mais adequado, né, sofria pela sua inflexibilidade consigo, né, e aquele rigor que ele tinha. Mas diante do menor do reino do céu, daquele que já tinha a justiça plena, a fraternidade, a compaixão, todos esses sentimentos que formam o reino de Deus no nosso coração, né, ele ainda precisava um tantinho mais, né? Então, por isso essa comparação, bem linda essa comparação, porque nos coloca no nosso devido lugar também, né? A gente está no mundo, está em humanidade, nós ainda somos imperfeitos, essa é a nossa escala atual, nós não podemos esquecer disso, né? Mas em compensação a gente quer construir, né? O mundo de regeneração, né, é a construção do reino de Deus no nosso coração. Então a gente já está construindo esse mundo redimido em nós. A gente não quer mais se equivocar como antes, a gente não quer mais perder tempo, como diz o Marco, né? Pô, nós já estamos na terceira revelação, né? Já passou 2 milênios da terceira revelação. Quanto tempo mais nós vamos precisar, né, para começar a construir definitivamente, sem tantos equívocos, né, em nós, esse reino que se apresenta para nós, está despontando, né, que é a lembrança da música Aurora, né, que nos traz essa letra extraordinária que nos lembra disso. Mas é uma construção íntima, né, dentro de cada um de nós, e que ainda faltava para João Batista. Era a cereja do bolo para ele, né. Éder, eu ainda tenho alguns números aqui, mas eu acredito que a gente pare, né, que tá passando das 10h30, e aí depois a gente vê como é que faz, tá? Eu só queria fazer um comentário final, Cris, aqui. Deixa eu só ver aqui o chat, tem alguma lembrança. A Cláudia agradecendo, tá bem, estava olhando o chat ali. Eu fiz aqui, eu estava atento, né,
na ordem pedagógica e espiritual, como diz o Marco, né? Tem uma organização. Esse teu estudo que tu fez do número 1 ao 22, né? 25. Mas as escolhas foram do 18, 23, 09, tudo aleatoriamente. Querem ver como é que ficou isso, gente? De forma sucinta, né? Eu fiz aqui um percurso, né? Desde da escolha. Começou com Gina, né? Que mostra esse lixo que nós vamos acumulando, que vamos jogando para lá e deixando, na próxima encarnação eu resolvo, daqui a 2 encarnações, e vai protelando, né? Então a gente parte desse princípio, esse é o nosso ponto de partida, somos isso, né? Esse acúmulo de coisas equivocadas, de sentimentos, né? É a nossa imperfeição, é a nossa Gina, né? O local, né, de acúmulo negativo. Daí nós vamos começar a fazer uma caminhada percebendo que para começar a resolver isso, né, é com o irmão, pai e filho, ou seja, com a família. Ali é o nosso ponto de partida, é ali que nós vamos começar a fazer essa desconstrução de Gina para uma construção espiritual. E para isso é preciso ver e ouvir, ou seja, prestar muita atenção, ouvido espiritual, para que o caminho, né, seja um caminho reto, com a retidão, né, aonde a gente possa ensinar exemplificando, né, para que a gente se torne um profeta, ou seja, em nome de Deus ser justo, ser correto e não um falso profeta, né, e aí vai chegar para nós naquela hora, que é o momento oportuno, o momento dourado, né, o momento especial em que a gente vai sentir a presença do sol, que é essa luz maior, né, para nos iluminar, nós que somos homens limitados, ainda apegados somente às vantagens do intelecto, né, e aí a gente vai aprender a perseverar, né, ou seja, obedecer às leis divinas, às leis de Deus. Nós não seremos um caniço sacudido pelo vento, nós estaremos firmes, né? Assim como foi João Batista, que foi o maior entre todos os homens nascidos de mulher, entre os discípulos, né? Porque ele sabia já ouvir, sabia interiorizar, né? E aí com essa atitude ele nos mostra que nós também podemos subir, né? Ser luz, ir lá no terraço e mostrar a ação que nós precisamos para a nossa reforma íntima, não com retórica, mas com verdade. E aí finalizamos mostrando que dessa forma nós seremos maior, nós estaremos construindo dentro do nosso coração o reino dos céus. Foi essa ordem pedagógica e espiritual que foi escolhida aleatoriamente e que deixa uma mensagem profunda para todos nós nessa manhã linda de sábado, em que foi feita aqui uma colcha de retalho, como diz os judeus, né, um colar de pérolas, né? Nós montamos aqui hoje de manhã, né, um colar de pérolas. Cada um colocou uma pérola e nós formamos esse lindo colar aqui, ó, que é esse resumo extraordinário, numa ordem cronológica, que nem se tu, nos teus mais belos esforços, se juntasse o Zé ou eu junto com vocês, nós montássemos, nós quiséssemos, nós não iríamos montar com tanta perfeição como foi feita de forma casual, ao acaso, né, a contribuição de cada um, deixando essa linda mensagem aí de ano velho, né, nos jogando para uma perspectiva de ano novo. Lindo demais isso. Obrigado aí ao plano espiritual por nos propiciar esse momento lindo desse estudo extraordinário de hoje. Depois eu vou passar limpo, porque isso aqui não sou muito bom só de anotar, né? Mas a Lucy vai montar aqui esse resuminho aqui e a gente vai estar publicando aí depois no grupo para que possam perceber como foi feito de forma assim extraordinariamente espiritual o planejamento desse estudo de hoje. Deixo para vocês algum comentário aí. A organização das palavras, em alguns momentos, ela seguiu ordem de versículo, mas como eu fui pescando para lá e para cá, vindo para lá e para cá, eu não, os números, eles não seguem a ordem, nem todos seguem a ordem. Então, assim, sim, desde a preparação foi uma colcha de retalhos e agora, né, eu também tinha anotado isso e tinha visto que dava para fazer alguma coisa a mais, e daí quantos números faltaram, Cris, para a gente concluir o teu quadradinho ali? Porque se vocês concordarem, a gente pode começar
no próximo sábado a gente retomar desses números que faltam, Cris. Faltam 10 números, eu acho que a gente pode fazer isso. Todo mundo concorda? Né, acho que era bem legal nós concluir esse material que é muito rico, né, e nos faz dar uma recobrada um pouquinho lá atrás nos versículos, né, e com certeza no próximo sábado a gente vai ter a continuação dessa página que foi escrita hoje de forma espiritual com o coração de cada um, né? Muito legal da isso. Perícope do Boa Nova. Boa, Cris, boa. É a nossa própria perícope. Estamos escrevendo. E lembrando, gente, que esse material todo, do sábado, de segunda, está lá no nosso canal do YouTube, né? Tem muita riqueza, tem um material ali que vai ficar para a posteridade, para a gurizada que vai chegar, vão poder acessar esse material e aprimorar esses estudos aí. Então, indiquem, né, está aberto, é público, né, o acesso a esses grupos. O estudo do livro Consolador é um material também de altíssima qualidade, né, de conexões profundas aí que o Marco recebe a intuição, tem o trabalho dele, pessoal de pesquisa, mas recebe toda uma intuição, uma inspiração, né, para montar um trabalho belíssimo, né, incomparável, né, do livro O Consolador, que é um material que está lá à disposição para quem quiser, em qualquer parte do mundo que quiser acessar e usufruir desse material, assim como o estudo de sábado, né, que também está disponibilizado e a gente troca muito com os outros NEPs e uns vão vendo o que os outros estão fazendo para que a gente possa construir de forma coletiva, né. Muito bom isso aí. Alguém quer fazer algum comentário? Eu só quero complementar essa tua fala, dizendo que os PDFs, depois que a gente finaliza os estudos, os PDFs eles vão para um acervo que estão no site do Boa Nova, que também estão para consulta, tá? Então, se alguém quiser, é aberto, podem acessar, é bem tranquilo. Eu posso colocar ali no grupo o link, que às vezes se quer revisar alguma coisa, quer rever e tal, e acho que é bem interessante. Eu só quero finalizar, então, pedindo em uma ou duas palavras no máximo, né? Vou começar do movimento inverso aqui, vou começar pelo Marco até o Otávio, né?